Aula 24. Santificação. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. A santidade não é uma posição negociável, antes necessária e imprescindível para se tornar aceitável a Deus. Não se pode imaginar, e muito menos aceitar, que uma pessoa que se decida por Cristo, decida-se também por não ser santo. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Separando-se para Deus. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificar-se é, em outras palavras, consagrar-se ao Senhor. Um homem trilha o caminho da santificação quando separa-se do pecado e devota-se a Deus. Desde o princípio, o Senhor desejou que o homem fosse igual a Ele, em santidade, pureza e virtude. O desejo divino para toda a humanidade era que essa pudesse usufruir da sua amizade, companhia e plena comunhão. Para tanto, seria necessário dedicar-se para uso divino. Do contrário, o Senhor Deus jamais habitaria com o homem, por ser ele santo. E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos, para serdes meus. É importante que se entenda que o convite é para que o homem esteja com Deus, e não o contrário. Estar com Deus, por conseguinte, é uma chamada à santidade, pois Deus não receberá o homem a qualquer custo. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. A santificação nos traduz a seguinte ideia: separado por Deus e para seu uso. Este é o processo mediante o qual o convertido vai se assemelhando a Cristo, por cumprir seus estatutos e se dedicar à causa do reino. Este processo inicia-se com a conversão, possuindo como objetivo final nossa plena identificação com Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. É fácil perceber que a ênfase do Evangelho é no sentido de identificar a criatura com o Criador, visto que o homem perdeu completamente a imagem divina que abrigava em si, tornando-se mortal, emocionalmente desequilibrado e espiritualmente debilitado. Distante de Deus, o homem se encheu de impiedade e depravação, afastando-se completamente da santidade que possuía. É triste perceber que essa se tornou a situação da humanidade inteira, a qual ficou desde então à beira do abismo, subsistindo numa imagem distorcida e distante da que Deus havia projetado. Desde então, o Senhor tem procurado resgatar este homem perdido e lhe devolver a santidade que perdera. Para tanto, Jesus Cristo veio ao mundo cumprir este propósito divino, se tornando o meio pelo qual
temos novamente acesso à santidade, pois Cristo é a nossa santificação. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Dois importantes aspectos da santificação. Com respeito à santificação do crente, é bom que se saiba que ela opera de duas formas distintas, ou seja, imediata e progressivamente. De forma imediata, o homem se apresenta santo ante Deus após sua entrega a Cristo, enquanto que progressivamente ela vai aperfeiçoando este mesmo homem. Santificação imediata. A santificação imediata é um dos efeitos da regeneração na vida humana, operada por obra e graça do Espírito Santo, que torna novo o velho, em justo ou injusto, santificando o que era profano. A santificação imediata concede ao crente a posição de santo, mesmo ainda vivendo num mundo tão corrompido e pecaminoso. Este aspecto da santificação é também chamado de santificação pela fé, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. É este posicionamento do homem como santo, obra efetuada pelo próprio Espírito, que lhe confere a aceitação na presença de Deus, o qual não pode de modo algum habitar com o profano, e por isso mesmo faz sua exigência a todos. Sede santos, porque eu sou santo. A santificação imediata não deve ser entendida como perfeição plena, porém, indica que a raiz do pecado foi extirpada do homem, e embora este possa ainda cometer pecado, todavia, não mais está a ele escravizado, e justamente por isso pode se apresentar e ser chamado de santo, pois sua impiedade foi apagada pelo sangue de Jesus. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A santificação imediata do crente o torna habilitado a herdar as promessas divinas, pois, ao ser regenerado, o homem é espiritualmente revestido de justiça e santidade. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. A santificação imediata confere ao homem o mais importante título de todo o universo, o de se declarar santo de Deus. Amados de Deus, chamados santos. A santificação imediata. A. Concede ao homem a libertação das algemas do pecado, na medida que o elege a servo de Deus. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. B. É obra de Cristo, operada pelo Espírito. Mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. C. É o selo que recebemos, confirmando nossa redenção. Tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa,
o qual é o penhor da nossa herança para a redenção. Santificação gradual. Este é outro aspecto da santificação, operando por toda a vida do crente de forma progressiva. É o meio pelo qual o Espírito aperfeiçoa o caráter e as habilidades entregues ao crente, na ocasião de sua conversão. Este processo ativo e contínuo na vida de um santo habilita-o e capacita-o a cumprir inúmeras tarefas na força de Deus. A santificação gradual mostra-nos que um homem eleito como santo deve também aperfeiçoar sua santidade. Essa verdade afasta a errônea ideia de se acomodar ao primeiro aspecto da santidade, santificação imediata. Antes, porém, revela-nos que a vida cristã precisa ser desenvolvida para se alcançar a plenitude de vida. A santificação gradual. A. É realizada por Deus. Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá, através do Espírito Santo que em nós habita. Todavia, o homem precisa estar disposto para tal aperfeiçoamento, se esforçando em caminhar em direção a Deus. Somos gradualmente aperfeiçoados no decorrer da nossa jornada cristã. E este processo tem como objetivo nos assemelhar a Cristo. É importante que se diga que santificação não acontece pelo fato de nos aproximarmos de Deus, mas porque, em se fazendo isso, Ele se aproxima de nós. O mérito é divino. Que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. B. Pode ser percebida em cada nova etapa enfrentada pelo crente. Nesse sentido, somos aperfeiçoados durante toda a vida, até mesmo nas circunstâncias em que sofremos sob a vara da disciplina. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. C. É essencial para se conhecer e contemplar a Deus. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus jamais se deixaria conhecer na intimidade por alguém que recusasse a santidade. Conclusão. Ao se converter, um homem torna-se reconhecidamente um santo de Deus. Mas é bom que se saiba que ainda estará sujeito às quedas. No entanto, implica em dizer que não mais é escravo do pecado, antes, um santo lutando contra o pecado. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Alcançar esse título, santo, não deve ser visto como um fim em si mesmo. Antes, o início para uma vida em consagração a Deus, plenamente ciente de que o Espírito Santo estará diariamente aperfeiçoando e conduzindo o homem a uma vida verdadeiramente nova. É a santificação que aperfeiçoa a conversão.
Ser santo não é uma opção do crente, antes, um imperativo divino. Sede santos. A santidade não é uma posição negociável, antes necessária e imprescindível para se tornar aceitável a Deus. Não se pode imaginar, e muito menos aceitar, que uma pessoa que se decida por Cristo, decida-se também por não ser santo. O Senhor desenvolveu um projeto de vida que visa dar ao homem satisfação e plena felicidade. E a exigência para se alcançar essa vida é permitir ao Espírito Santo que nos conduza à santificação. Este processo irá aperfeiçoar o homem até que este esteja completamente identificado a Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é preciso esforço para perceber que o mundo cristão hoje possui muitos adeptos, mas poucos santos. Bom seria que todos os homens compreendessem quão maravilhoso é ser aperfeiçoado em Deus, pois dessa forma teríamos igrejas mais sólidas e cheias de virtudes. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação.